Olá, irmãos e irmãs, graça e paz. Sou Leila Lemos, assistente geral das vocações do Movimento Católico de Evangelização Discipulado de Jesus Cristo. E neste domingo 12 de julho, aqui nos encontramos mais uma vez no canal DJC Brasil. É uma alegria tê-lo aqui conosco, seja muito bem-vindo a este nosso encontro semanal. E hoje nós vamos falar sobre o desânimo, sim, sobre essa perigosa arma de Satanás contra os filhos de Deus. Fique atento, enquanto isso você pode compartilhar o nosso endereço www.djcbrasil.com.br para seus amigos, familiares, convidando-os a se unirem conosco. Não esquece de deixar o seu like. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva. E, se desejar, ativa também o sininho para você ser notificado toda vez que nós estivermos lançando uma nova publicação. Quantas vezes, meus irmãos, falando sobre esse tema, a gente não pensa em desistir frente às dificuldades que nós encontramos na caminhada cristã, não é verdade? No seguimento de Jesus, quantas dificuldades vão aparecendo, principalmente quando nós não estamos tão bem, e a gente pensa logo em desistir. Outras vezes a gente até pensa que o Senhor nos abandonou, e a gente fica com a fé fraca, oscilante. Desistimos de ser quem somos e, pior ainda, caímos nas ciladas mais comum e destruidora do diabo, que é o desânimo. E o que é alguém desanimado? A palavra já diz desanimado. Isso, desanimado. É como se a pessoa estivesse sem alma. A chama se apagou. A palavra desanimar, ela vem da negação de animare, que significa dar a alma, vida, movimento, coragem, entusiasmo, vivacidade. Corpo, alma e espírito formam um conjunto muito interligado. E o maior problema do desânimo é que ele acontece de forma sutil. E o inimigo fica mesmo atento às nossas fraquezas, às situações que estamos enfrentando e tenta nos exaurir, convencer-nos a desistir. Tirando o quê? O nosso entusiasmo, toda a nossa vida, toda a nossa coragem, toda a nossa vivacidade, porque o desânimo é o contrário de dar a vida, de dar a alma. O desânimo é uma das piores armas do maligno contra os filhos de Deus. E como eu já disse, ela acontece de forma sutil. O inimigo ele fica atento às nossas fraquezas, às situações que estamos enfrentando para colocar este mal em nós e assim ir proliferando todos os outros males que chegam a nós em decorrência dele. Por isso que o desânimo é uma arma terrível, de autodestruição, que vai matando aos poucos. Ela vai chegando pelas beiradas, ela vai tomando forma sem que você perceba. E muitas pessoas vão apagando a chama do amor ao projeto de Deus. Quantas pessoas exalavam o bom perfume de Cristo, o ânimo, o entusiasmo, e às vezes de uma hora para outra a pessoa é o poço do desânimo, da murmuração, porque a murmuração ela parte também do desânimo. E a pessoa fica como se a alma estivesse morta, entregue ao conformismo. E como resultado, ficam tristes, abatidas, deprimidas, murmurantes, porque já não encontra sentido, já não tem vida. Encontra-se uma pessoa como se fosse um espectro sem vida. E o desânimo ele vai fazendo isso, vai tirando o sopro, a ânima do nosso ser. Conta uma historinha para que a gente possa, assim, entender bem o que é que o desânimo faz
e como ela é uma perigosa arma de Satanás, vou contar aqui uma historinha, uma parábola, que diz que certa vez Satanás anunciou em público que ia passar seus negócios, ia parar seus negócios e vender em leilão toda a sua coleção de ferramentas. Ferramentas entre aspas, viu? Aquelas ferramentas ruins mesmo. Os objetos foram deixados por ele em exposição e muitas pessoas vieram ver. Ficaram impressionadas quando contemplaram um grande estoque de malícia, inveja, ódio, ciúme, engano e muitas outras ferramentas de diversas qualidades e de preços variados. Em um lugar de destaque havia um pequeno instrumento em forma de cunha, e todos ficaram espantados quando souberam o preço daquela ferramenta tão pequena e aparentemente insignificante. Era a ferramenta mais cara. Então alguém, muito corajoso, perguntou a Satanás a razão daquele preço ser tão exorbitante, e ele respondeu: aquela pequena cunha chama-se desânimo. O seu valor é devido, em grande parte, à sua aparência insignificante, sendo o mesmo mais sutil e mais útil instrumento em toda a minha vasta coleção. Quando encontro uma pessoa que resiste a todas as minhas artimanhas e esforços feitos com as minhas outras ferramentas, eu enfio nela a ponta desta cunha, o desânimo, na sua consciência, e desta forma posso destruir a sua própria influência e ao mesmo tempo utilizá-la para matar os esforços de outras pessoas contra o meu domínio. Claro, essa historinha que eu contei trata-se apenas de uma ilustração, mas que nos deixa alerta quanto aos dardos inflamados do maligno que sempre são lançados contra nós, os filhos dele. No desejo, nos filhos de Deus, no seu desejo constante de quê? De nos ver fraquejar, de desistir na caminhada. E você, meu irmão, que agora escuta, que nesse comecinho de podcast escutou essa história, estamos falando sobre o desânimo. Você já passou por isso? Já enfrentou ou enfrenta esse tipo de situação? Lembremos, tudo isso, todo desânimo, ele vai sendo introjetado pelo mal para nos fazer desistir do caminho, ou seja, de Jesus. Desejoso de arrasar, de enganar, de prejudicar e impedir que seja fecunda a semeadura da palavra de Deus em nossas vidas. Que seja vivo o testemunho do amor que dará vida e nos liberta da opressão. Porque vai chegando de tal modo na oculta e vai tomando posse, vai enganando, e a pessoa não vai sentindo, acha que tudo faz parte da situação que está vivendo, essa justificativa, e quando a pessoa menos espera, está mergulhado no seu próximo desânimo, a sua alma está sem vida, sem a graça, sem a vivacidade, porque a pessoa não percebe, começa a deixar de perceber a graça, começa a deixar de perceber a alegria, de já não sente, de estar na presença de Deus, de estar com os irmãos. Porque ela vê tudo obscurecido, tudo cheio de névoas. Já não há sentido. Por isso que essa arma é tão perigosa. E se a gente em algum momento, ou se nesse momento estamos passando por isso, é o momento de começar a resistir, de perceber se estamos com estes sinais. Porque a nossa caminhada discipular, a nossa caminhada cristã, ela é muito exigente. E muitas vezes, dentro das exigências próprias da nossa caminhada, a gente vai deixando, se desestimulando, quando é próprio da caminhada, a gente passar por essas situações de disciplina, de ter que encaminhar uma coisa ou outra, de estar atenta a isso, aquilo ou outro. Mas muitas vezes o diabo vai colocando isso em você para você perceber que isso aí não é bom para a tua vida. Aí, ao invés de você dar os passos que deveria dar na caminhada, você desanima. Talvez você já tenha sido até vítima dessa arma infernal.
e até pensava que diante dos fatos era fácil ficar assim, era teu direito ficar assim. E desanimado começava a dizer: como não ficar desanimado diante dessa situação? E aí você se deixou se abater. E quantas pessoas também não caíram no desânimo diante de problemas no casamento? Você que é casal, que nos escuta, ou até mesmo com situações da sua família, das perseguições, da falta de fraternidade e compreensão dos irmãos, com os problemas com os filhos, com o desemprego, com a falta de dinheiro e até por causa das enfermidades. Quantas pessoas, neste atual contexto que estamos vivendo, estão tão desanimadas e que precisam que nós façamos destes canais midiáticos do YouTube, do Instagram, do nosso canal da JC, do Face mesmo, levar essa palavra de ânimo para estas pessoas, o ofício divino que a gente vê que está fazendo tão bem, que o padre faz em nome da paróquia de Guaiúba, mas que também leva muitas pessoas do nosso círculo de convivência e outras pessoas a também rezarem. E quanto isso tem animado estas pessoas, tem animado a sua fé. Pessoas que testemunham: olha, eu estava tão assim, já não tinha sentido, mas depois dessa palavra, Deus me deu um ânimo, eu fui revigorada. E é isso. Por quê? Porque a gente acaba, diante dessas circunstâncias, sendo acometido desse mal. Satanás se aproveita das situações, das nossas fraquezas, vai incutindo em nosso ser, na nossa mente, de que tudo é que vale, que você precisa desanimar porque aquelas circunstâncias são favoráveis ao teu desânimo, e quando você se percebe, você está mergulhado numa situação tão entristecida que você já não tem ânimo. Está enfraquecido. Quanta gente se destruiu, meus irmãos, por causa do desânimo. Ele pega fácil, viu? Como resfriado. Na lama é tão danoso quanto a Covid. Na alma é tão danoso quanto a Covid. Você pode pensar assim: tu está exagerando, Leila. Não, irmão. Da mesma forma como a Covid, ela vai enfraquecendo o organismo, ela vai destruindo a imunidade. O desânimo ele vai tomando tão grande proporção, pois alcança também outras áreas de nossa vida e até mesmo nos acomete com doenças físicas. A gente vê que o vírus da Covid, ela ataca o seu organismo, ela afeta o pulmão, ela chega para quem tem doenças cardiovasculares, chega até lá, problemas respiratórios, e ele vai desencadeando várias outras situações de risco, causando até a morte. Aí você pode dizer: está exagerando? Não, porque o desânimo na nossa alma vai fazendo a mesma coisa. Ela é danosa. Você vai ficando abatido, entristecido, vai atingindo as áreas da tua vida, na tua família, no teu convívio social. E você vai se abatendo e você vive tão triste que você acaba sendo acometido de doenças físicas por conta disso, porque chega a depressão, chega muitas vezes a síndrome do pânico, chega a ansiedade. E você começa a sentir dores. Eu conheço pessoas que sentem dores tão físicas e não passam de problemas da mente, porque a sua mente desenvolveu problemas físicos e são mesmo. E se desenvolvem mesmo essas doenças físicas. Quantas pessoas já não morreram de câncer, mas o que originou o câncer foi a tristeza? Quantas pessoas já não se suicidaram porque ficaram tão tristes, tão desanimadas, tão sem sentido, que puseram fim à sua vida? Então, não é só o desânimo, mas todo o mal. Eu sempre costumo dizer que o desânimo é um rato que chega e depois ele se torna uma ninhada, depois ele se torna tantos e tantos que para você pôr fim a isso, você precisa lutar, pôr veneno, pôr tantas situações para poder acabar com aquele ninho que se infiltrou ali. Por isso, meus irmãos, que nós precisamos reagir imediatamente. O desânimo pode pegar você, mas você não pode deixar que ele se instale. Algumas pessoas dizem que todo mundo vai pegar a Covid,
mas a diferença é como está o organismo da pessoa que pega. Tem umas que são assintomáticas, tem umas que têm leves sintomas, só perdem o paladar, o olfato. Outras vão para a UTI. Então, da mesma forma, o desânimo pode chegar a cada um de nós. Mas é como está a nossa vida, a nossa intimidade com Deus, a nossa vida de oração, a nossa busca de Deus, que vai fazer a diferença. Um resfriado, se ele não é curado, ele vira uma doença crônica e que leva à morte e à destruição. Todos podem pegar, mas o que fará diferença é a tua união, a tua confiança em Deus. Muita gente toma vitamina C, né? Foi uma venda muito grande agora nesse tempo de coronavírus, a vitamina C e tantas outras vitaminas para poder fortalecer o organismo. Então nós precisamos colocar nossa confiança em Deus, estar mais íntimos com Deus, para que a gente possa, ao pegar ou ser acometido desse mal, não ser destruído por ele. E Deus sabe, meus irmãos, que é difícil reagir diante de circunstâncias sombrias. Por isso ele enviou Jesus, que passou por todas as dificuldades que nos deparamos ao longo da nossa vida e nos deixou um alerta e uma solução. Olha o que disse Jesus. Neste mundo vocês terão aflições, mas tenham coragem, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Tenham coragem, tenham ânimo. E ânimo é o contrário do desânimo. O ânimo é a positividade, o ânimo é a graça do Espírito. O ânimo é a alegria, o ânimo é tudo aquilo que é contrário ao desânimo, de ter uma vida, de ter uma alma sem vida. Deste modo, meus irmãos, uma outra coisa que a gente precisa estar alerta sobre o desânimo é que ele embaralha a nossa vida. E quando nós estamos desanimados, preste atenção se você já passou por isso. Até uma pedrinha no caminho se transforma em uma montanha intransponível, não é verdade? E o pior, é contagiante. Esse vírus, a gente sabe que se a gente não proteger, eu acho que foi a melhor comparação que eu pude ter nesse dia. A gente sabe que ele é contagiante, ele passa, é contágio, né? A gente sabe que o uso da máscara até é obrigatório agora no Ceará, senão já era, mas agora paga multa se não usar. Então, assim, ele evita a proliferação do vírus. Da mesma forma, meus irmãos, que uma pessoa cheia de entusiasmo nos anima a seguir, a conviver com a seguir em frente, conviver com pessoas que murmuram de desânimo constantemente pode nos fazer sentir assim. É como esse vírus, se você não se proteger em contato com quem você já está com a doença, você pega por pequenas gotículas que saem no ar, você pode ser alcançado por esse vírus. Da mesma forma, quando a gente convive com pessoas desanimadas, a gente vai sendo tomada também pelo desânimo. Parece assim uma coisa viral, parece um vírus. Vá numa fraternidade onde o desânimo está lá, você percebe as pessoas sem vida, as pessoas sem alegria, sabe? Até falam da palavra de Deus, mas não tem vivacidade. Parece que o Espírito Santo não conseguiu penetrar. Que é diferente daquela pessoas, daquele grupo que está lá cheio da alegria do Espírito Santo, que também passam por dificuldades, mas a diferença está em que ali tem o Espírito que dá alma, ali tem o Espírito que dá vida. Quando a tua fraternidade, a tua convivência foi tomada pelo desânimo, a gente percebe aquele ar morto, tíbio, né? Que isso te contamina, você sente o ar pesado quando chega. Então, as pessoas com quem convivemos, ela exercerá de alguma forma influência sobre nós. Se você já enfrentou isso na sua fraternidade, no seu grupo de convivência, você sabe como é. Deste modo, é preciso combater todo esse espírito arrasador que devora, devasta e destrói. Nós somos combatentes. Nós precisamos estar como um exército em ordem de batalha.
É preciso desarmar essa bomba que já levou muitos cristãos a abandonarem a igreja, a abandonarem a Cristo. Nós precisamos proclamar a vitória de Jesus nas nossas vidas, pois nada poderá, irmãos, nos separar do amor de Deus. Assim, o meio mais eficaz é nos lançarmos aos pés de Jesus, não tem outro jeito. Entregarmos em suas mãos. Lembrando que não depende só dele, não é só Deus que vai fazer a sua obra. Ele precisa da nossa cooperação, de que nós nos abramos aos seus desígnios, dos desígnios de Deus que não desampara, mas que protege sempre o seu povo. É certo, irmãos, que quando vivemos, é certo que enquanto vivermos, eu, você, todos aqueles que agora estão escutando, nós passaremos por várias situações que nos levarão a isso. E não podemos nunca esquecer, nunca, jamais, que Deus é fiel e que seu amor dura para sempre. E que Ele está constantemente ao nosso lado, mesmo que sejamos levados a pensar ao contrário. Devido às circunstâncias, os momentos difíceis que nos sobrevêm. Só temos o Senhor conosco. É certo que estamos vivendo tempos difíceis. Estamos sendo cercados, sendo atacados pela incredulidade, pela frieza espiritual, pelo comodismo, pelo mundanismo. Mas, sobretudo, o diabo tem se aproveitado de todas essas circunstâncias para colocar em nós a sua cunha, o desânimo, nos levando à mornidão, à secura, à desistência. Por isso, nós precisamos ficar atentos e, quando ocorrer, nós precisamos reagir buscando a Deus em oração. Na graça da adoração, na graça da oração, o desânimo não pode sobreviver. Sobre a luz do Espírito Santo, a treva do mal vai ser dissipada e ela não vai ofuscar o brilho de Deus nas nossas vidas. Por que nós insistimos tanto que você faça a sua MOPD diário? Que você esteja sendo fiel ao seu temário? Que você esteja sendo fiel ao santo ofício de todos os dias? Porque só na fidelidade a Deus, só buscando a Deus, só rezando, clamando a graça do Espírito, é que o desânimo ele vai sendo extinguido das nossas vidas, das nossas almas. O vírus vai sendo destruído, derrotado. E pode crer, a gente vai ganhando anticorpos. Porque a gente aprende já o combate, a gente já começa a se armar, e ele não vai nos pegar de todo jeito, com a mesma facilidade depois. Então fique atento. Deus é o guarda de Israel, como diz o Salmo 121. Não dorme e nem cochila. É Ele que está à nossa direita e nos guarda sob a sua sombra, como já reza o salmista. Javé guarda você de todo mal. Ele guarda a sua vida, guarda suas entradas e saídas, desde agora e para sempre. Por isso, discípulo de Jesus, que aqui está conosco, vamos travar esse combate. Não nos deixemos enganar e nem desanimar. A nossa luta ela é árdua. O nosso caminho, como já disse Jesus, é de cruz, mas a vitória é certa. A vitória já nos foi dada em Cristo Jesus. Nós já fomos justificados. O que cabe a nós é assumir aquilo que o Senhor para nós reservou. Sem desânimo, e sim, animados pelo Espírito da verdade que nos conduz. Por isso eu convido a você a dizer assim: Espírito Santo de Deus, nesta noite, sob a tua graça, eu me coloco sob o teu auxílio, sob o teu Espírito Santo, porque tu és o meu libertador. Foi para a vida, foi para a liberdade que o Senhor me criou. E eu quero experimentar dessa liberdade, Jesus. Eu quero experimentar dessa liberdade. E eu sei que nós passaremos por muitas aflições, eu passarei. Mas eu quero tomar posse de toda a graça, de todo encorajamento, de toda a luz que vem do teu Espírito Santo. Na certeza de que da mesma forma que o Senhor venceu o mundo, eu também irei vencer. Por isso, Senhor, dai-me ânimo nesta noite, dai-me o teu Espírito, me encoraja,
me fortalece. Vem e derrama a tua graça em meu coração, porque eu renuncio a todo espírito de desânimo, a toda cunha de Satanás na minha vida e me abro ao poder da tua graça, porque foi para a liberdade, foi para a alegria, Senhor, a alegria que vem do teu Espírito Santo, que o Senhor me libertou. Bendito sejas, Espírito Santo de Deus, a ti confiamos tudo o que temos e somos, e nos consagramos a ti pelas mãos da Virgem Santíssima. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sob a tua proteção, nos refugiamos, ó Santa Mãe de Deus. Por isso, meus irmãos, aqui nós encerramos o nosso encontro. Tenha um santo e abençoado domingo, uma santa e abençoada semana, e nós nos encontramos no próximo domingo. Dá o teu like, compartilha a nossa formação, incentiva aí as pessoas a entrarem no nosso canal, porque nós precisamos sempre estar ligados a Deus para que o desânimo não tome conta das nossas vidas.